No século passado, Freud popularizou a palavra libido, que é a nossa energia vital. É através dela que a gente tem um instinto para a vida, para a sexualidade e para os prazeres. Já o desejo é a vontade, é o querer, é a curiosidade de experimentar. O desejo é algo mais complexo. Enquanto a libido gira em torno de você, dentro de você, o desejo já é você com o mundo, com as outras pessoas, com as coisas, com os lugares. Então, para que você seja uma pessoa que tenha diferentes desejos, você precisa estar com a sua libido bem, com a sua energia vital ativa. Então, o que a gente precisa observar aí? Caso você esteja, por exemplo, com pouca qualidade de sono, com uma alimentação muito desregulada, você está em ambientes ou lidando com pessoas que aumentam o seu cortisol, que te deixa estressado, isso faz com que a sua energia vital, a sua libido diminua. E aí, então, a sua capacidade de desejar, ela também fica comprometida. Quando a gente fala de desejo, isso envolve os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções, o movimento, o quanto você se movimenta ou não no seu dia a dia e também está relacionado à resposta com o outro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Bella Moon. Eu sou a Priscila Pires e o tema de hoje é libido e desejo. Se você acaba de chegar aqui no nosso canal, nós precisamos fazer um acordo. Sempre que eu disser a palavra ou estiver falando sobre o tema, eu utilizo no lugar a palavra pomada. E aí, diante do contexto, você vai perceber o assunto. Caso isso não aconteça, você pode utilizar dos comentários para colocar a sua dúvida e eu mesma irei respondê-la. Muito bem, eu sei que você está aqui para saber a respeito de passar pomada. Como que eu ativo o meu desejo de passar pomada? Bem, confere aí agora se você já fez sua inscrição no canal, se já curtiu esse vídeo e se você já compartilhou com alguém. Afinal de contas, a gente também precisa ativar a minha libido e o meu desejo de conversar esse tema com você, concorda? Algumas pessoas sentem ativamente o desejo de passar pomada, outras não. Independentemente dessa observação, a gente também tem que olhar para homens e mulheres. Homens costumam ter uma oscilação de testosterona ao longo de um dia, ao longo de 24 horas. Já mulheres funciona de acordo com o perfil dela. Bem, se ela ainda cicla, se ela tem o ciclo menstrual, acontece que na fase ovulatória ela vai ter pico maior de progesterona, de estrogênio e de testosterona. Então, quando eu tenho alta de estrogênio ou de testosterona, isso quer dizer que a minha capacidade de desejo fica aumentada. Então, a gente precisa saber do contexto. De repente, essa mulher não cicla mais, ou ela é muito jovem, ou ela já está bem resolvida ali do climatério, já está na menopausa, então ela tem uma capacidade de desejo mais alta. As mulheres, naturalmente, são mais orgásticas do que os homens. Mas quando a gente está falando de desejar, aí tem pessoas que preferem à noite, tem pessoas que preferem de manhã, mas também, dependendo do contexto da relação, do momento que está o relacionamento, manhã, tarde, noite, madrugada, independe o lugar. Por quê? Porque a libido está em alta e o desejo também. O despertar, o querer está superativado entre uma pessoa e outra. Mas também o desejo de passar pomada está relacionado à admiração. O quanto admiro a pessoa, quanto tempo eu passo pensando nessa pessoa, o perfume dela, a experiência que eu tive nela vibra dentro de mim. Então esse também é um fato que está diretamente relacionado ao desejo de passar pomada. Para além disso, quando a gente está falando
de regulação hormonal, de estilo de vida, de experiência, a gente precisa entender que passar pomada é um ato sagrado, é um ato íntimo, que é natural na vida dos adultos, mas que também precisa passar por certos crivos. Por quê? Porque quando a gente dá a permissão para o ato de passar pomada, tem muitas energias envolvidas nesse processo. E aí então, eu sempre recebo as perguntas: como ativar a minha libido? Ou como ativar o meu desejo? Então, quando a gente está falando de libido, a gente precisa entender que a responsabilidade daquilo que eu sinto, como eu me cuido, é 100% minha, de quem é dono do corpo. Então, o seu corpo é responsabilidade sua. Então, você precisa aprender a se conectar com quais são os seus limites. Aquilo que de repente você não conhece, mas quer despertar para tal, com quem eu vou fazer isso? Quando? E mais importante que isso, como é a sua relação com o seu corpo? Tanto da maneira que você enxerga no espelho, como da maneira que você sente que é, e também das mensagens que ele traz para você. Muitas pessoas, elas se atrapalham no ato de passar pomada, seja antes, durante ou depois, por insegurança, porque pensa no que o outro pode pensar, achar ou julgar. E isso é uma questão interna, que está relacionada à libido. Por quê? Porque é autorresponsabilidade. Cuidar do próprio corpo, cuidar da própria autoestima, para que se tenha segurança, para que saiba fazer escolhas, para que saiba tomar decisão em todo momento de passar pomada. Consentimento é essencial. E aí não é só o consentimento no sentido de deixar ou não deixar, mas é com o seu próprio sentimento ativado, porque a libido é algo diário na nossa vida. Capacidade de desejar também e de realizar. De realizar, a gente precisa de um pouco mais de esforço, a gente precisa de conexão. Até agora, o que fez sentido para você nessa conversa? Escreva aí nos comentários qual despertar que você teve, qual dica que aqui já vale para você. Será que veio algum insight, alguma luz, não só a respeito da diferença sobre libido e desejo, mas de repente sobre a maneira que você vem passando pomada ou vem deixando as pessoas passarem a pomada em você? Muitas vezes a gente precisa reaprender a passar pomada. Pode ser que você faça isso há muitos anos com a mesma pessoa, ou pode ser que dentro de um ano você passe pomada com várias pessoas. Essa decisão é individual, mas o que é importante de você saber? Qual é a minha satisfação com a pomada? Quando eu decido usar pomada, como que eu olho para mim antes desse momento? E quando eu escolho alguém que eu vou passar a pomada, a pessoa vai passar a pomada em mim, baseado em que eu fiz isso? Com qual inteireza eu estou para dar e para receber a pomada? Quando você pensa ou você sente, eu estou com alta libido, eu estou com muito desejo, eu quero muito passar pomada hoje, como que você seleciona a pessoa, ou o lugar, ou o tempo? Você olha para você primeiro? Como que você se conecta? Como que você se escuta para saber se esse ato de passar pomada é genuíno seu? Se de fato você vai estar com o seu desejo de passar pomada em dia e você vai receber do outro, observar o outro de uma maneira que a satisfação de passar pomada aconteça? Porque não é responsabilidade sua a satisfação da pomada do outro, mas é responsabilidade sua o antes, o durante e o depois do passar a pomada. A gente não pode responsabilizar o outro pelo que é nosso e nem vice-versa. É uma troca, não é transferência, não é depósito, não é saque. Percebe o movimento? E aí? Como está o seu desejo de passar pomada? Que tipo de experiência você pode compartilhar com a gente? Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.